Oi gente, tudo bem? Eu sou a Josi e esse daqui é o Lolo. O Lolo é um amigurumi muito fofinho e feliz. Ele é a minha participação no projeto do Natal Solidário do Crochet Day. E agora a gente vai poder fazer um Lolo juntinhos, assim, fofo e colorido. Vamos começar? Então vamos começar a fazer o Lolo agora, tá? Vocês podem observar que ele tem o mesmo formato em todas as partes dele, porque o que eu pensei? Tem que ser fofo, em primeiro lugar, tem que ser lindo, né? A criança tem que olhar e tem que ficar feliz com o que tá recebendo, mas tem que ser prático de fazer, para que todo mundo possa fazer, porque quanto mais pessoas conseguirem fazer, mais crianças vão ganhar esse presente no Natal, certo? Então, todos os formatos dele, todas as partes têm esse formato meio cilíndrico, ó. Todas as partes começam da mesma forma, com o anel mágico. E ele é bem colorido, mas não tem nenhuma troca de cor, porque cada parte é feita separada e depois costurada. Então, a única coisa mais complicada que vai ter nele é a parte da costura, para quem tem um medinho da costura de amigurumi. E eu acho que é a parte mais complicadinha, mesmo assim eu tentei fazer tudo de uma maneira mais descomplicada possível, tá bom? Para facilitar que todo mundo possa fazer muitos lolos e distribuir por aí, pra criançada, certo? Então, o que a gente vai precisar para fazer esse fofucho? Uma agulha compatível com o fio que você for utilizar, tesoura, agulha de tapeceiro, um parzinho de olhos de segurança, número 8. Eu vou usar o número 8 porque eu vou trabalhar com fio mais fino, tá? Marcadores de ponto, o que você preferir usar, ou, no meu caso, um fiozinho mais fino e de outra cor. Vamos precisar também de fibra para encher, fibra siliconada, que é mais fofinha. E um fio mais fino, preto, para fazer o bordado. Para fazer esse sorriso largo dele e as sobrancelhas. Certo? Esse aqui, ele tá grandinho assim. Vou até medir pra ver, que eu não medi ele ainda. Ele tá grandinho assim porque ele foi feito com fio Max, tá? Max é amigurumi. Então, ele tá com 24 centímetros, se for pegar lá na ponta da orelhinha. Tá? 24 centímetros. Porque ele foi feito com fio Max. Esse que eu vou fazer agora, eu vou trabalhar com fio fino, fio amigurumi normal, mas vocês podem fazer com o fio que vocês gostarem mais de trabalhar, não precisa necessariamente ser esses daqui, tá? Lembrando que quanto maior a espessura do fio, maior vai ficar o nosso amigurumi, tá? Então, esse que eu vou fazer agora vai ficar bem pichuchuco e vai ficar muito fofinho, vai ficar um mini lolinho, tá? Eu já tenho algumas partezinhas dele feitas aqui, prontas, que é pra adiantar o processo. Esse aqui vai ser o narizinho, as orelhinhas, os bracinhos e as perninhas. Então, aqui dá pra notar bem como eles são feitos da mesma forma, ó, todos os formatinhos iguais, que começam da mesma forma. A diferença que vai dar pra determinar os tamanhos é a quantidade de pontos iniciais que eu vou colocar no anel mágico. Então, os pezinhos vão começar com 12 pontos no anel, os bracinhos vão começar com 5 e o narizinho e as orelhinhas também vão começar com 6 pontos. Eu falei 12 aqui? Não, começa com 6 e depois passa pra 12, tá, gente? Tô ficando meio doida. Então, perninhas com 6, bracinhos com 5, orelhinhas e narizinho com 6 pontos no anel também. Então, como eu já tenho essas partes prontas, eu vou começar a fazer o corpinho dele, tá bom? Nossa, até tirei um pouco de fibra. Vou pegar esse fio rosa, porque esse vai ser rosa, porque, né? Não tem como eu escapar do rosa. Deixa eu pôr esse fofinho pra cá. Vamos começar a fazer.
Então, pra começar, a gente vai fazer o anel mágico, tá bom? Deixa uma pontinha aqui, dá a volta no dedo e vamos começar. A gente vai fazer dentro do anel, faz a primeira correntinha, lembrando que no amigurumi essa primeira correntinha não conta como ponto, tá? Agora que eu vou começar a fazer os pontos. Então, eu vou trabalhar 6 pontos dentro desse anel. 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar o anel. Puxa bem pra não ficar buraquinho. E agora eu vou começar a fazer as carreiras de aumento. A outra coisa que vai facilitar bem a confecção desse amigurumi, a gente não vai ter diminuições em nenhuma das partes, a gente só vai trabalhar com aumentos, tá? Aumento aqui, todas as partes, menos diminuição. Agora eu vou começar a minha carreira de aumento, e a primeira carreira de aumento é sempre de 2 pontos juntos em cada ponto de base. 2. Vão ser 6 aumentos, tá, gente? Porque a gente tem 6 pontos no anel, então a gente vai fazer 6 aumentos nessa segunda carreira até ficar com 12 pontos. Vamos conferir. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Segunda carreira com 12 pontos. Agora, eu vou colocar o meu marcador. Vem cá, fofo. Pra não perder mais aqui o início de cada carreira que eu fizer, tá bom? Por que que eu uso um fiozinho mais fino, um pouco mais fino do que eu tô trabalhando? Pra não ficar marcado, tá bom? Ficar um buraquinho ali em cada primeiro ponto da carreira. Agora, essa terceira carreira, eu vou trabalhar uma sequência de um ponto baixo e um aumento. Então, um ponto sozinho e um aumento, tá? Vou começar com um ponto baixo e no próximo um aumento. Ó, um ponto baixo e um aumento. E é essa sequência que eu vou seguir na volta toda até chegar aqui novamente, tá bom? Então, vamos lá. Um ponto baixo e um aumento. Ao final dessa carreira, eu preciso ter 18 pontos. E vou conferir quantos pontos tem. Lembrando, tá, gente, que é bom a gente sempre conferir, principalmente para quem não tem muita prática com amigurumi, quem tá fazendo, quem tá começando agora, ou quem vai fazer o primeiro. É bom sempre no final de cada carreira a gente conferir quantos pontinhos tem, para ver se não comeu nenhum, não pulou um aumento ou fez 2 aumentos seguidos, porque isso vai alterar o formato do amigurumi lá na frente, tá? Então, se a gente chega lá na frente e olha, ficou torto, fica mais difícil e mais trabalhoso voltar e desmanchar tudo. Então, a gente vai conferindo, tá bom? Pra quem não tem tanta prática. Quem já tem mais prática, já pode seguir um pouco, mas mesmo assim, a gente ainda conta de vez em quando. Eu conto muito, sempre eu conto pra conferir, porque eu prefiro do que chegar lá no final e ter que voltar. $18 pontos. Então, aqui tá certo. A gente vai pra próxima carreira, que vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Cada carreira de aumento vai acrescentar 6 pontos na carreira, tá? Então, isso também é uma boa forma de vocês perceberem se estão fazendo certo ou não. Então, aqui eu tô fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Cheguei aqui no meu último aumento. Então, nessa carreira eu tenho que ter 24 pontos. Então, eu vou lá conferir
se tem 24 pontos aqui. Certinho. Agora eu posso ir para a próxima carreira, que vai ser a quinta carreira. A quinta carreira é a última da sequência de aumentos, tá? Depois da quinta carreira, a gente não vai mais fazer aumentos, o que vai ficar muito mais fácil ainda. Vou passar pro lado de cá o meu fiozinho marcador. Vocês estão vendo que eu não fico tirando ele a cada carreira, tá? Só vou passando ele de um lado pro outro e quando chegar no final eu puxo e ele vai sair todinho ali de dentro. Deixa eu até desenroscar ele aqui. Quem gosta de usar marcador, pode usar um marcador normal, tá, gente? Quem não esquece de colocar ele a cada carreira nova, eu esqueço. Então, já tentei usar porque acho chique, mas não consigo. Três pontos baixos e um aumento. No final dessa carreira, dessa sequência de 3 pontos baixos e um aumento, a gente deve ter 30 pontos, tá bom? Cheguei aqui no final com 30 pontos, vamos conferir? Certo? Então, a partir de agora, não teremos mais carreiras de aumento. Vamos trabalhar sempre com ponto sobre ponto, ponto baixo sobre ponto baixo, até o final. Porque no total de carreiras do corpinho do Lolô, são 24 carreiras, então 5 são as carreiras de aumento e depois são 19 carreiras de repetição, tá bom? De ponto sobre ponto. Então, essa é a hora que o trabalho rende bem, porque é só repetição. Outra pergunta que eu sempre recebo em aulas é por que fica com buraquinho no amigurumi, principalmente de quem tá começando a fazer. Não precisa fazer o ponto muito apertado e nem diminuir demais a agulha, tá? Quem gosta do ponto bem fechadinho, que gosta de usar uma agulha mais fina, pode usar. Mas, às vezes, não resolve o problema dos buraquinhos se você trocar de agulha. Você tem que tomar cuidado com o ponto, tá? Pra não abrir, não esticar muito o ponto. Não o ponto em si, mas essa laçada que tá na agulha, igual o fio de malha. A laçadinha que tá na agulha nunca pode ser muito esticada, ela tem que ficar mais justa aqui, porque é isso que faz abrir os buraquinhos na peça. Cheguei no final da minha primeira carreira de repetição. Ó, como aquela marquinha que tinha ficado dos pontinhos de aumento já estão sumindo, ó, já começa a ficar mais arredondado, né? Então, vamos fazendo. Eu vou fazendo aqui pra dar uma agilizada e depois eu volto, tá bom? Então, aqui eu tô seguindo com as minhas carreiras de repetições, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou seguir até 19. É uma coisa importante que eu lembrei de falar pra vocês. Durante as carreiras de repetições, é importante também vocês contarem. Tá, não precisa contar toda a carreira, né? Pra não ficar tão enjoativo. Mas é bom de vez em quando contar as carreiras pra não acontecer de perder um ponto lá no meio e só perceber lá no final quando o corpinho for ficando afunilado, tá? Então, mesmo nas carreiras, dá uma contadinha, vez ou outra, só pra conferir se tá tudo certinho mesmo. Tá bom? O fiozinho, quando a gente deixa aqui também, ele é legal por outro motivo que eu sempre falo.
quando você erra e precisa desmanchar, ele vai estar aqui. Aqui eu já puxei ele um pouco pra cima, mas eu podia ter deixado ele aqui desde o início. Então, se eu errasse uma carreira e percebesse só aqui em cima e tivesse errado aqui, eu ia desmanchar e o fiozinho ia estar aqui ainda marcando o início daquela carreira. Tá? Então, isso também é bom para quem tá começando, que às vezes precisa desmanchar e depois não consegue achar o início da carreira, para saber aonde que para de desmanchar. Então, vou continuar aqui agora, tá bom? Não esqueçam de contar, então, de vez ou outra, para conferir se tá indo certo mesmo o trabalho de vocês, tá bom? Então, segue o baile. Aqui eu já tô chegando no final da carreira 24, tá? Então, aqui só faltam os pontinhos que a gente já vai terminar pra poder costurar, certo? Prontinho, cheguei no final da última carreira. Posso tirar o meu fiozinho daqui. Não ficou a marca do fio, ó. E aqui eu já vou cortar um fiozinho longo, que é pra eu poder fechar a parte de baixo do corpinho. Puxo o fio. E é assim que fica o formato. Ó, exatamente igual o formatinho dos bracinhos e das perninhas. Certo? Então, aqui a gente tem o corpinho. E a gente já vai poder inserir os olhinhos de segurança antes de costurar, é claro, né? Se a gente não inserir antes, depois fica impossível. Então, aqui são os olhinhos número 8, que é o que a gente vai usar, certo? Vou inserir os olhinhos aqui entre as carreiras 11 e 12, então, vou começar a contar. Vou deixar o fio pra costurar, gente, aqui do ladinho, tá? Na lateral, porque eu vou começar a costurar assim. Então, vou fazer isso pra inserir os olhos. Se eu deixar aqui pra trás, deixar o fiozinho pra trás, aí vai ficar pior depois pra eu costurar, tá bom? Que ele vai ser fechado assim. Então, o fiozinho tem que ficar pro lado, e aqui eu vou inserir os olhinhos de segurança entre a carreira 11 e a carreira 12. Então, vamos contar aqui. A primeira carreira é onde eu fiz o anel mágico. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, esta é a carreira 11. Então, vou inserir aqui no meio, entre a 11 e a 12. Eles vão ter dois pontinhos, dois pontos baixos de intervalo entre um e outro. Ah, como que eu conto esse intervalo? Eu vou contar um aqui, vou contar o buraquinho onde eu vou pôr esse aqui, vou fazer 1, 2 e vou pôr o outro? Não, senão, quando eu colocar, se eu contar assim e colocar já outro aqui, onde seria o segundo ponto de intervalo, vai ficar praticamente grudado um olhinho no outro. Então, eu coloco um olhinho e conto aqui, ó. Já com o olhinho colocado, eu vou contar 2 pontos. 1, 2, e vou colocar aqui, no próximo. Porque se eu colocar exatamente onde deu, do lado do segundo ponto, ele vai cobrir o segundo ponto, e aí vai ficar só um ponto de intervalo aparecendo, eu quero 2. Então, eu conto 1, 2, que é o intervalo, e pulo mais um para pôr o olhinho, para ficar exatamente na posição que eu quero. Ó, então, aqui os olhinhos e 2 pontinhos baixos de intervalo entre um e outro. Certo? Agora, a gente vai lá colocar as travinhas de segurança. Sempre nessa posição, a parte mais larguinha é a que vai em direção ao olhinho, tá, gente? Aqui, eu deveria já ter posto esse olho antes de finalizar todas as carreiras, que ia facilitar bem a vida. Agora, tá bem justinho aqui pra conseguir pôr a travinha. Então, não precisa esperar chegar no final pra pôr o olhinho, não, tá, gente? Lembrem de colocar antes. Não façam igual a mim.
Vou pôr a outra aqui. Existem alguns olhinhos que vem com uma trava que não trava, tá? Ela tem esse buraquinho aqui mais largo do que o pezinho aqui do olho. Então, o que que vocês têm que fazer quando isso acontecer? Pega um isqueiro e queima a pontinha do olhinho ali, a pontinha do pezinho, tá bom? Cuidado pra não botar fogo no amigurumi, tá, gente? Pra queimar só a pontinha. Soltando meu pano. Então, depois que os olhinhos já estão colocados, eu vou fazer o quê? Vou pôr o enchimento. Pegar a fibra e vamos pôr lá dentro. Gente, parece um fantasminha. Quando a gente vai pondo a fibra lá dentro, tem que ir ajeitando o olhinho, porque eles podem ir entortando, ó. Porque a gente vai pôr a fibra e vai empurrar a basezinha do olhinho lá dentro. Então, a gente vai pondo a fibra e vai cuidando pra isso não acontecer. Se acontecer, a gente pode ir lá e ajeitar, certo? Como ele tem uma abertura bem grande aqui, eu não vou encher até o final por enquanto, senão vai atrapalhar na hora da costura. Tá? Então, eu vou deixar assim, e depois, conforme eu vou enchendo, eu vou colocando um pouco mais de fibra aqui dentro, tá bom? Agora aqui eu tenho as perninhas. Vou pegar minha agulha de tapeceiro. Aqui nas perninhas, gente, eu tenho a opção de pôr ou não fibra. Nesse aqui, como o fio já é mais grosso, eu optei por não pôr nem um pouquinho de fibra. Não tem nada de fibra aqui e nem nos bracinhos, tá? Eu queria um efeito mais achatadinho mesmo. Então, nesse aqui, na perninha, eu também não vou pôr fibra, tá bom? Eu vou fechar as perninhas aqui antes de costurar elas, de juntar ali no corpinho. Passa a agulha com o fio em todos os pontos, de um lado pro outro, tá? Pegando sempre as duas alcinhas de cada ponto. Cheguei aqui no último ponto, vou dar um nozinho. Nozinho básico e vou jogar esse fio lá pra dentro, só pra não cortar rente aqui, tá bom? Se eu cortar rente, corre o risco de desmanchar. Jogo o fiozinho. E corta o excesso. Vou fazer a mesma coisa na outra perninha. Agora eu vou costurar, vou fechar essa parte de baixo do corpício, pegando as perninhas, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Vamos pôr aqui o fiozinho na agulha. Vou começar com aquele mesmo processo de passar a agulha com o fio em cada pontinho, tá? Pegando pelas duas alcinhas, igualzinho eu fiz na perna. Então, agora que eu já passei a agulha aqui pelos dois primeiros pontos do corpinho, eu vou posicionar a primeira perna para começar a costurar junto, tá? Então, como que eu vou fazer? A agulha já tá ali no terceiro ponto e eu já vou pegar aqui junto, ó, um ponto da perninha, tá bom? Vou pegar junto aqui um ponto da perna. Vou sair com a agulha ali no ponto da frente.
Puxa bem pra perninha já ficar colocada ali no lugar e vou voltar com a agulha no mesmo ponto, pelo mesmo ponto onde o fio passou. Tá bom? E saio aqui atrás de novo pela perninha. Puxa bem. E vai pro próximo ponto. Ele vai e volta pelo mesmo ponto. Aqui atrás eu vou pro próximo, passo na perninha. Pego o ponto ali da frente, não escapa a agulha. Puxo. E volto pelo mesmo ponto. E aqui eu vou pro próximo. Ó. Passa na perninha ali, pega o pontinho do corpinho. Puxa. Então, aqui a agulha vai entrar sempre por baixo, tá? Do pontinho da frente. Volto pelo mesmo ponto. Pra sair aqui atrás no mesmo ponto. Puxo. E vou pro próximo. Corpinho, perninha. E corpinho de novo aqui na frente. Sempre desse jeito, tá bom? Até o final. Cheguei aqui no último ponto da perninha, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui o último ponto do corpinho, junto com a perninha, e vou fazer um ponto, que é o próximo, sem passar pela perna, tá? Então, o próximo ponto eu não vou pegar perninha. Vai ter um pontinho de intervalo só entre uma perninha e outra, tá? Então, olha como fica a costurinha aqui. Vai ficar desse jeito. Tá bom? Agora eu vou pegar minha outra perninha, mas antes eu vou colocar um pouco mais de fibra no corpo, vou empurrar lá pra aquele ladinho, que tá com pouca fibra. Vou acabar de encher aqui o corpinho do nosso lolinho. E agora eu já vou posicionar aqui a outra perninha pra começar a costurar com ela também. Puxa bem o fio aqui. Posso trazer o fio pra trás de novo aqui, ó, mas já ir direto no outro ponto, onde eu vou pegar a perninha, tá? Ó, vou pegar um primeiro ponto da perninha ali. Vou fazer de novo, vou costurar essa aqui do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito que eu costurei a primeira, tá? Ponto do corpinho, ponto da perninha e outro ponto aqui na frente do corpinho. Assim até chegar no final. Lembrando que aqui no final vão ficar 2 pontos também fora da perninha, igual ficou aqui no começo, tá bom? Então, vamos acabar essa costura. Cheguei aqui no final. E agora eu vou dar aqui o último pontinho pra fazer um nozinho. Fazer um nozinho. E agora eu vou esconder esse fio lá pra dentro do corpo do lolinho. Não vou puxar muito, porque eu quero que fique a pontinha aqui, tá? Se eu puxar, vai ficar arredondado. Vou esconder um pouco desse fio aqui entre a trama, sempre no sentido da trama, a gente vai esconder, tá bom? Ó. Puxa um pouquinho, só pra ele ficar igual onde o ponto que já tinha, mas cuidado pra não puxar muito, porque senão vai ficar um ponto repuxado, tá? Então, puxa com cuidado, pra não marcar o lugar onde você tá passando aí pra esconder esse fiozinho. Passei algumas vezes e vou cortar o fio aqui.
É importante esconder o fio antes de cortar, tá, gente? Pra não ficar muito rente aqui na costura. Já temos aqui o corpinho do nosso... Agora, a gente vai posicionar as partes que precisam ser costuradas, certo? Pra quem não tem muita experiência, pode usar alfinete ou grampinho de cabelo para posicionar as partes em seus lugares. Tá bom? Então, vamos começar costurando aqui o narizinho dele. O narizinho, gente, aqui quando eu terminei, eu fiz o quê? Eu só cortei o fio e puxei. Só que agora, para não ficar esse degrau aqui que vai marcar na costura, eu vou vir aqui e vou finalizar fazendo um pontinho manual aqui, tá? Um pontinho falso só para igualar mais, ó. Quando a gente faz isso, já puxa e some aquele degrauzinho, então vai ficar mais bonitinho na costura quando é feito isso, tá? Isso porque não é uma peça que eu vou costurar achatada. Se eu fosse costurar ele achatado, igual os bracinhos, as perninhas, eu não ia precisar fazer isso, tá bom? É só porque eu vou costurar abertinho, ó. Ajeitar ali. Tá? No narizinho eu vou colocar só um pouquinho de enchimento. Oi, gente, não vou ser capaz de aguentar isso não, olha. Vamos lá, vamos... Não vamos prestar atenção na fofura por enquanto, tá? Senão a gente não consegue nem terminar. Vamos posicionar aqui. Pode usar um alfinetezinho pra segurar, tá? Ele não andar enquanto tá costurando, porque às vezes isso pode acontecer. Certo? Então, eu vou pôr um alfinetezinho aqui desse lado. Pode usar grampinho de cabelo, tá? E se for usar alfinete, gente, cuidado pra não espetar a mão, tá? Que é perigoso, ó. Às vezes a pontinha do alfinete sai ali, tem que tomar cuidado. Ó. Vou puxar ele aqui no lugar que eu quero que fique. E vou levar lá pra trás. Então, uma carreirinha abaixo dos olhos, pode posicionar o narizinho. Pra costurar, meu Deus, que fofo, não aguento, não. Eu faço amigurumi, porém não tenho maturidade pra lidar com eles. Esta é a verdade. E aqui eu vou começar a costurar. Como que eu vou costurar? Entra com a agulha no pontinho do corpo, bem perto do narizinho mesmo, tá? Que é pra não esticar o fio e não ficar aparecendo aquele fio atravessado ali. E vou passando. Eu vou costurar esse aqui dessa forma, mas... Aí, eu vou entrar com a agulha de novo aqui, ó, pegar um ponto do nariz e entrar no mesmo pontinho do corpo onde eu saí com a agulha. E vou levar em direção ao outro ponto. Aqui eu já posso tirar esse alfinete. Tá? Então, eu entrei ali, ó, com a agulha no mesmo buraquinho ali do corpo onde saiu o fio. O espaço é pequeno, então a agulha pode dar uma escapada de vez em quando. E vou sair ali. Cuidado com o alfinete lá atrás. De novo, agulha no narizinho, no mesmo pontinho do corpo. Vou sair ali. No próximo espaço. Tirar daqui, porque ele mais me atrapalha do que ajuda. Ó, sempre entra no mesmo buraquinho de onde tá saindo o fio. Que aí fica bem pertinho e não vai
atrapalhar. Vai sempre observando a posição que você fez a costura aqui do outro lado, tá? Pra ficar mais ou menos parecido, senão você vai esticar demais de um lado do que do outro e aí vai ficar estranho. Pro próximo. Ó, agora que eu já costurei um pouquinho, eu vou pegar só um tiquinho de nada da fibra. E vou colocar ali dentro do narizinho. Só pra segurar um pouquinho, tá? Não coloquei antes porque fica pior pra costurar se tiver com fibra desde o início. Fazendo essa costura até chegar lá do outro lado onde eu comecei. Então, a gente vai costurando e vai sempre observando. A observação é nossa melhor ferramenta na hora da costura, tá? A gente tem que ir fazendo e já olhando como que tá ficando, se tá ficando legal, porque se não tiver legal, a gente já desmancha logo, já começa a costurar tudo de novo, pra mais uma vez não esperar chegar lá no final e não ficou legal, vou ter que fazer de novo. Então, já vai costurando e vai observando. Cheguei aqui, onde eu comecei a costura. Olha. Que fofo! Alguém me ajuda, por favor. Eu vou entrar ali no último ponto e vou trazer a agulha aqui pro outro lado, tá? Onde eu vou fazer o meu nozinho. Dá uma puxadinha, a gente dá uma ajeitadinha. Temos um narizinho muito fofo costurado aqui. Aguento não. E agora aqui, eu vou esconder o fio. Eu posso até dar um nozinho em algum lugar, mas tem que ser muito discretinho, tá? Pra não aparecer, porque é uma peça muito pequena essa. Então, todo cuidado é pouco pra não ficar grosseiro, ó. Aí, aperta bem pra esconder lá pra dentro. E sai pro lado de cá. Vou só mais uma vez pro outro lado. E vou cortar. Cortar o meu fio aqui. Certo? Temos um corpinho, temos perninhas e temos um narizinho fofo. Agora é a hora de costurar os bracinhos. Da mesma forma que a gente fez na perninha, a gente vai fazer aqui. E vai fechar o bracinho, tá? Antes de costurar ele no corpinho. Passando a agulha de um lado pro outro por todos os pontinhos. Pegando as duas alcinhas de cada ponto. Cheguei aqui no último ponto. Também não coloquei nada de enchimento aqui, tá? Mas quem quiser pode pôr um pouquinho, mas bem pouquinho, só na pontinha do braço, tá? E agora eu vou costurar aqui, ó. Uma linha abaixo dos olhos, eu já costuro o bracinho.
Gente, sério mesmo, eu não tô aguentando esse lolinho assim pequeno, não tô. Então, se preparem para vocês ser muito siricuticos de amor quando vocês acabarem esse amigurumi, tá? Já vai começar antes de acabar, na verdade, vocês já vão começar a ter siricuticos de amorzinho por ele. Aqui, vou entrar com agulha no primeiro ponto e já vou levar lá pro ladinho, ó. Eu não vou fazer isso aqui com agulha, pegar aqui, trazer aqui embaixo e fazer isso. Não vou. Entrei no primeiro ponto, andei com a agulha pro lado e puxei. Puxa forte, mas não tão forte a ponto de abrir ali, tá? Forte mais ou menos. Peguei no bracinho, voltei no mesmo buraco onde saiu o fio. A costura é sempre assim, a gente sempre... A maioria das costuras, na verdade, que ficam direitinho assim, tá, gente? Ó, sempre vou andar, notem que o fio, ele não vai na carreira de cima e na de baixo, ele vai pro lado, na mesma carreira. Tá? Pra ficar uma costura bem bonitinha. Aperta. Vem pro próximo ponto do bracinho. Ó, próximo ponto do bracinho. Esse fio roxo é meio ruinzinho de ver, né? Vou com a agulha entrar no mesmo buraquinho onde saiu o meu fio e vou andar pro ponto do lado. Tá? De novo, vou entrar no próximo ponto do meu bracinho aqui. Volto lá no corpício, no mesmo buraquinho onde saiu o meu fio, que é esse ali, e vou pro lado. Certo? E aqui eu vou pegar o último ponto do meu bracinho, que é esse aqui. Nesse aqui... Aí, aqui no último ponto, eu vou fazer isso, ó. Aí, nesse aqui eu posso vir pra carreira de baixo. Vou passar primeiro no braço. Esse último ponto fica meio emboladinho ali. Apertei bem. Nesse aqui, eu posso vir na carreira de baixo. E aí, eu vou pegar no meio do ponto de baixo, pra não ficar aparecendo fio aqui pro lado. Mais uma coisa que é feita pela observação, tá? Você tem que ver se o ponto que você vai pegar aqui embaixo, o fio vai aparecer, vai ficar tortinho pra cá ou não. Você pode pegar no mesmo ponto, se não ficar aparecendo, até no buraquinho do pontinho que tá ali do lado, tá? Acabamento de amigurumi é uma coisa muito de observação. Você vai fazendo e vai olhando se ficou bom. Então, olha como fica a costura. Por baixo e por cima. Ó, o bracinho fica bem... Tá? Então, a linha vai andando sempre pro ponto do lado. Não faz isso daqui. Ponto de cima, ponto de baixo, não. É sempre andando pro lado o fio com a agulha e pegando o ponto do bracinho. Só aqui no último que você faz isso, tá? Aí que passa de novo aqui... Pra ficar bem apertadinho. E aqui embaixo do bracinho, a gente vai dar aquele nozinho que a gente gosta. Pra finalizar, aperta bem. E vai levar lá pra dentro do bracinho. Leva o fio, gente, dá umas voltinhas com ele pra ele não ficar solto lá, tá bom? Ó. E corta. Então, a gente já tem um bracinho aqui. Vamos costurar do outro lado, que vai ser a mesma coisa, tá? Posicionar e costurar passando por todos os pontos do bracinho.
Primeiro a gente vai fechar aqui e depois vai costurar direto ali no corpinho. Aqui a gente já tem os 2 bracinhos costurados, vamos para costurar as orelhinhas. Nas orelhas, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali, fechando elas com uma costura assim. Então, aqui a orelhinha já tá fechada, eu vou posicionar pra costurar ela aqui, tá? Então, vamos ver. Eu vou contar 3 carreiras, começando pelo anel, ó, 1, 2, 3. E entre a terceira e a quarta carreira, eu vou posicionar pra começar a costurar a orelha. Na direção dos braços, ó, ficando mais ou menos no meio do bracinho, tá? Então, vamos lá. Vou posicionar aqui, 1, 2, 3, entre a terceira e a quarta, eu vou colocar a minha agulha aqui. Pra já começar a costura. Tá? Essa aqui, sim, na orelha a gente vai fazer aquele esquema de passar a agulha de um lado pro outro, não vai andar com a agulha pro lado, tá? Então, aqui, entrei com a agulha ali, saí aqui, vou passar aqui no mesmo ponto da orelha. Segurando. Apertei. Aqui na frente, não vou esticar o fio pra lá, porque senão vai aparecer o fio esticado aqui. Vou entrar aqui no mesmo buraquinho e por baixo eu vou levar a agulha pro outro ponto aqui embaixo, tá? Por baixo do ponto do corpinho, da cabecinha. Puxa bem, entra aqui. Vou entrar no pontinho aqui da frente e vou levar por baixo pro outro ponto. Assim, a costura fica sempre numa direção reta, ó. Ela vai envolver a orelhinha passando pelo corpinho, mas aqui não vai ficar nenhum fio atravessado assim aparecendo. De novo, entra aqui na mesma, no pontinho de cima. Sai aqui do outro lado. Olha como aqui na frente também não tá ficando nenhum ponto com a costura atravessada. Costura é sempre o que as pessoas mais temem na hora de fazer amigurumi. Costura e bordado. E nos 2 casos, o segredo é observar como tá ficando e se precisar desmanchar. E sempre tomar cuidado na costura, principalmente, para não ficar ponto atravessado. Então, a gente vai fazendo e vai observando. Tem que ter um olhar crítico sobre o nosso próprio trabalho. Cheguei aqui no último. Levo lá pra trás. As peças ficam diferentes quando são feitas com fios diferentes. Aqui a mesma quantidade de carreira, a orelha parece que fica mais compridinha do que aqui com fio grosso, ó. Né? No efeito. Mas, gente... Aqui no meu último ponto, igual eu fiz no primeiro, eu vou passar 2 vezes pelo mesmo lugar, só pra poder deixar bem firmezinho, tá? Levo de novo lá pra trás e vou dar um pontinho e vou esconder o fio. Sempre fazendo isso, tá bom? Vem aqui atrás. Dou um nozinho e vou esconder o fio.
Passo o fio umas 2 vezes aqui na orelhinha, sempre no sentido da trama. E corto o fio. Certo? Fazer exatamente a mesma coisa na outra orelhinha. Tá? Fechar ela e costurar ali na cabecinha. Do mesmo jeito, contando as 3 carreiras para o início da costura, a partir do anel mágico. A costura vai começar a ser feita entre a 3ª e a 4ª carreira. Tudo costurado, agora só falta bordar o sorriso lindo dele e as sobrancelhas. Vou pegar o fiozinho mais fino para fazer o bordado. Então, para começar o bordado da boquinha, a gente vai marcar de forma imaginária mais ou menos onde a gente vai fazer a boca. Então, eu quero um sorriso que venha daqui dessa carreira, de perto do nariz, uns 2 pontinhos pra cá. Então, eu vou entrar com a minha agulha, vou marcar ali e vou entrar com a agulha aqui, ó, num pontinho aleatório do lado, tá? Vou entrar ali e vou deixar essa pontinha aqui. Certo? Não precisa ser muito grande a ponta, não. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou, mais ou menos, desenhar o sorriso aqui com o fio, pra ver até onde ele vai passar. Então, ele vai fazer esse formato aqui, tá? Dá uma seguradinha aqui, já entra aqui, ó, na mesma posição, né? Contando uns 2 pontos na mesma carreira. Agora, eu vou vir com a agulha nesses pontinhos aqui da volta do sorriso, ó, tá? Pra eu poder marcar, fazer o sorrisinho dele, a marquinha do sorriso. Eu venho aqui. Não preciso esticar o fio, deixa o fio assim meio soltinho, meio abaloado. Então, aqui, ó, eu saí com um fio nesse ponto aqui, onde eu quero fazer um pedacinho da curva do sorriso. Vou só passar com a agulha por cima desse fiozinho aqui e entrar no mesmo buraco, tá? Agora, eu vou levar já lá do outro lado pra fazer a mesma coisa aqui. Não precisa apertar muito ali, tá? Precisa puxar o fio pra deixar muito apertado aquilo ali. E aqui eu vou pegar vou fazer a mesma coisa, ó, passo com a agulha por cima do fio e saio no mesmo buraquinho. Ah, mas ficou reto aqui. Ficou reto, mas a gente já vai resolver isso. Eu vou voltar ali no meio agora e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que trazendo esse fio aqui pra baixo. Pra fazer o sorriso. E vou sair com o fio lá no mesmo lugar onde eu entrei pra começar esse bordado. Tá bom? E vai ficar assim o sorriso. Ó, então, onde eu quis fazer as curvinhas, eu entrei e saí com a agulha, passando por cima do fio. Pra deixar esse sorrisão lindo nele. Certo? Agora, eu vou fazer a sobrancelha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui. Vou dar um nozinho nessas 2 pontas. Dei o nozinho aqui, vou esconder esse fio todinho lá pra dentro. Não vou cortar o fio ali rentezinho do nó, não, pra não correr o risco dele desmanchar. Vou só
ajeitando tudo lá pra dentro, tá bom? Agora eu vou bordar a sobrancelha. Que é praticamente da mesma forma, só que a gente não vai fazer a curvinha. Tá? Então, eu vou entrar aqui num pontinho aleatório, vou posicionar onde eu quero fazer a sobrancelha dele é bem pertinho do olho, tá? Ó, uma carreirinha pra cima só, bem pertinho, deixa a ponta ali atrás. Não deixa muito curto nem muito comprido, tá? Se deixar muito curto é difícil pra fazer o nó. E vou subir 1, 2 pontinhos pro lado. Vou posicionar aqui mais ou menos na mesma direção. Sair ali também na mesma altura e vou descer 2 carreirinhas pra cá, pro ladinho. Vou entrar com a agulha aqui e já vou levar direto lá pro outro lado, no buraquinho onde eu deixei a ponta aqui. E ele já tem a sobrancelha. Agora, eu vou fazer aquele nozinho aqui pra esconder o fio lá pra dentro de novo, igualzinho eu fiz ali do outro lado. Então, agora eu já tenho mais um lolinho pronto, um mini lolinho. Ó, gente, olha que amor. Eu espero que vocês gostem do lolo tanto quanto eu gosto. Que vocês se apaixonem por ele, façam com muito carinho e muito amor para as nossas crianças desse Natal, tá bom? Então é isso, beijo e tchau!